crianças, tudo bem com vocês? E aí, como foi a semana? Hoje nós vamos começar aquele conteúdo novo, vamos falar sobre lugares sagrados. Na semana passada, nós encerramos o nosso conteúdo de organizações religiosas. E essa semana começamos a falar então desses lugares que são sagrados. Para a gente começar a nossa aula, vou pedir para você separar o seu material, o seu lápis, sua caneta, seu caderno ou sua folha de anotação e a gente já volta para começar a falar sobre os lugares sagrados do mundo. Te espero! Para a gente começar então a conversar sobre isso, você sabe o que significa a palavra sagrado? Então eu tenho uma tarefa para você, a nossa primeira tarefa de hoje. Responde lá no seu caderno, o que é sagrado para você? E não foi só você que fez essa tarefa. Durante essa semana, algumas professoras também responderam a pergunta: o que é sagrado para você? E elas vão contar pra gente agora. Então, conta pra gente, professora, o que é sagrado? Hoje nós estamos aqui para saber o que é sagrado. Para isso, convidamos algumas professoras para nos ajudar. Professora Maria, o que é sagrado? Boa tarde, eu sou a professora Maria, trabalho na Escola Nivaldo Braga. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês do que é o sagrado. Na minha opinião, o sagrado ele está relacionado à divindade, ele está diretamente ligado a Deus.
Mas o sagrado é todo e aquele que é digno de respeito. Respeito à diversidade, às etnias, às raças, às religiões. Sagrado é a família. Sagrado é tudo aquilo que faz com que você viva em harmonia, em paz. É todo aquele momento que você tem para refletir no outro. Sagrado são vocês. Sagrado, para mim, é o amor que existe no seu coração, que está dentro de você. Para mim, nesse momento agora, sagrado é poder estar aqui e falar para vocês, se cuidem, que logo estaremos juntos. Um abraço no coração de cada um. Conta pra nós, Prof. Fabi, o que é sagrado? Crianças, bom dia. A Prof. Karen pediu para eu falar para vocês o que representa para mim o sagrado. E para mim o sagrado é isso, gente, a natureza, todos os elementos da natureza. É aqui que eu me conecto com as minhas ancestrais, é aqui que eu lembro das mulheres incríveis que vieram antes de mim, e é aqui que eu renovo minhas energias. Um beijo, crianças. Tchau. Professora Rosângela, o que é sagrado? Eu fui questionada pela Karen para eu compartilhar o que seria sagrado para mim. E eu confesso que eu fiquei um tanto que pensativa. O que seria importante para eu passar para vocês? E eu elenquei 3 coisas que eu acredito serem sagradas na minha vida. Uma delas seria a minha religiosidade, o Deus para quem eu acredito, o Deus para quem eu oro, que eu peço, enfim, proteção, sabedoria. A segunda delas seria a minha família, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu convivo diariamente, meus pais, meu marido, meu filho. Elas com certeza são muito sagradas na minha vida. E a terceira coisa seria as minhas amizades, as pessoas que eu convivo no meu trabalho, pessoas que eu compartilho expectativas, realizações, frustrações, muitas vezes também, mas que me dão suporte para que eu consiga atravessar os momentos bons e ruins que a gente passa ao longo da nossa vida. Então, essas coisas que eu queria compartilhar com vocês, que eu acredito serem sagradas na minha vida. A minha religiosidade, a minha família e as minhas amizades. A professora Gi também veio nos contar o que é sagrado. Oi pessoal, eu sou a professora Gisele e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho do que é sagrado para mim. Para mim o sagrado é tudo aquilo em que eu dedico tempo e tudo aquilo que eu coloco amor. Então, indiferente de religião, de cultura, das crenças que eu tenho, que também são sagradas para mim, mas estar com a minha família é sagrado, partilhar momentos com os meus amigos, o alimento que nós consumimos é sagrado, a religião que nós seguimos é sagrada. E o sagrado para mim vem de dentro do meu coração para fora. E também o sagrado vem do alto, daquilo que transcende, daquilo que me eleva espiritualmente também. Então o sagrado está em todos os lugares que eu frequento e que eu busco ser uma pessoa melhor, ajudar as outras pessoas, amar os bichinhos, assim, tudo o que nós temos em torno de nós, para mim, é sagrado. Professora Giovana, o que é sagrado? Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Giovana, de Ensino Religioso, e trabalho na Escola Sofia Roslindo, no Alto Boqueirão. O que é sagrado para mim? Sagrado para mim, na minha vida cristã, é a Bíblia. Porém, a gente tem outros costumes, outros hábitos. Mas posso dizer que o sagrado também pode ser no nosso dia a dia, como moradia, alimento, família, amigos e a nossa própria crença. Independente de seja a etnia ou a religião, a gente tem que respeitar todas. Se cuide. Beijos!
Professora Vera, o que é sagrado? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Vera. O que é sagrado? Eu considero sagrado toda obra divina que representa o amor. Sagrado para mim é a minha família, meu trabalho, meus amigos, a casa que eu moro, o alimento que eu como todo dia e todos os seres vivos e elementos que compõem a natureza, especialmente a água. Nós ouvimos várias professoras, de diferentes partes da cidade de Curitiba. Agora a professora Karim vai nos contar o significado da palavra sagrado, de acordo com o dicionário. Então agora a gente já sabe o que você acha que é sagrado e o que as professoras nos disseram que é sagrado. Vamos descobrir o que o dicionário fala pra gente que é sagrado? Segundo o dicionário, sagrado é aquilo que é relativo a Deus, à religião, ao culto ou aos ritos religiosos. Sacro, santo, merecedor de veneração, de respeito. Venerável, respeitável. Então, nós temos aí esses diferentes conceitos de sagrado. O que é santo, que faz parte das religiões, e o que é merecedor de respeito, que também pode ser considerado sagrado, ou aquilo que é muito especial. O dicionário, na verdade, traz várias explicações para essa palavra. Nós aqui escolhemos duas para conversar hoje. E os lugares sagrados? Os lugares sagrados são esses lugares destinados aos ritos religiosos, destinados aos cultos, ou também lugares muito especiais. E esses lugares, eles podem ser naturais ou construídos. Na natureza, existem vários lugares que são destinados a cultos ou eles são representantes de um evento especial dentro da religiosidade. E nós temos os lugares construídos pelos homens, que são aqueles lugares como templos, terreiros, opãs, são espaços que foram construídos para serem destinados ao culto, aos ritos. Na aula de hoje e na próxima, nós vamos falar um pouquinho sobre os lugares sagrados naturais. Alguns lugares que as religiões consideram sagrados, seja porque são usados para os ritos ou também porque tem um evento, alguma coisa importante que aconteceu na história daquela religião e que está ligado a esse espaço. O primeiro espaço que nós vamos ver é o Rio Jordão. Você já ouviu falar do Rio Jordão? Vamos ler um pouquinho sobre o Rio Jordão? Acompanhe a leitura comigo. O Rio Jordão é importante para os cristãos, judeus e muçulmanos, pois está localizado em uma área considerada sagrada pelas 3 religiões. Então, 3 religiões do mundo consideram esse rio como um espaço sagrado. E nós vamos ver agora um vídeo que fala um pouquinho sobre o Rio Jordão. Então, acompanhe esse vídeo lá comigo. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. Vamos continuar. Josué, isso mesmo, quantas preciosidades, hein? Quantas coisas incríveis. Hoje a lição virá de dentro de parênteses. É isso mesmo. Se você observar, aí na sua Bíblia, no verso 15 do capítulo 3 de Josué, haverá um parênteses. E dentro desse parênteses diz assim, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Ou seja, o Jordão estava cheio. O Jordão estava cheio. Quem gosta de ver um rio transbordando, cheio, sempre, isso aí é sinônimo de perigo, hein? É sinônimo de alagamento. É sinônimo de preocupação. O Jordão estava cheio. Por isso esse parênteses, o Jordão transbordava. Mas era exatamente naquele ponto, no ponto do transbordamento, no ponto da cheia. Aquele ponto havia sido escolhido por Deus, aquele tempo havia sido escolhido por Deus.
para que o povo atravessasse o Jordão, para que o milagre fosse extraordinário, para que algo grande pudesse refletir o Deus de Israel. Finalmente, Josué chega com os sacerdotes. Josué chega com o povo à beira do Jordão, cheio, e Deus diz que os sacerdotes coloquem os pés na água, que molhem os pés, ali com a arca da aliança, e algo grande vai acontecer. As águas vão parar lá em cima, haverá uma parede de água, e o povo vai atravessar o Jordão. Chegou a hora, Josué. Que coisa maravilhosa, né? Chega o momento de você atravessar o Jordão cheio, transbordando, chegou. E são tantas as lições aqui. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as águas que desciam ao mar nas Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Oh, meu Deus! Os sacerdotes que estavam levando a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. O povo cruzou o Jordão. Já estavam do outro lado. Que preciosidade isso, gente. Graças a Deus. Que momento extraordinário. Aí vem uma outra lição muito interessante. E, para ilustrar isso, eu vou colocar um vídeo aqui que gravei um tempo atrás. Aqui mesmo. Aqui em casa, no terreno da mãe, do pai, aqui. E onde trabalhei na minha infância. Eu gravei aqui há um tempo atrás. E eu quero que você acompanhe. É a próxima lição que vem exatamente agora no capítulo 4 de Josué. É a lição de hoje. Acompanhe aí, ó. Quando eu era criança, este era um dos meus lugares preferidos. O rio Trombudo baixava o seu nível e a gente conseguia atravessar o rio e chegar a essa espécie de ilha particular, bem no terreno do meu pai. Eu amava estar aqui entre as pedras, observar o desenho das pedras. E como criança já conhecia algumas histórias da Bíblia e muitas vezes lembrava da história de Josué, os sacerdotes e o povo, quando, por um milagre, o rio Jordão baixou o nível e eles atravessaram o rio, mas bem no meio do rio, Deus diz: Josué, pare tudo o que está fazendo, você vai construir um altar com 12 pedras para que as gerações futuras saibam que eu estive aqui. Para que as gerações futuras entendam que eu coloquei a minha mão aqui. Fiz um grande milagre aqui. O Rio Jordão, ele aparece em vários momentos do texto bíblico e da Torá. E vocês viram aí no vídeo que o pastor associou essa ideia de um rio sagrado que está na Bíblia, né, da história que ele contou pra gente, a um rio que era importante para ele quando ele era criança, que ficava lá no terreno dos pais dele. Então ele fez essa associação, um espaço sagrado para a religião, que é um espaço especial, onde acontecem muitos ritos, onde aconteceram muitas histórias, e um espaço que era sagrado para ele quando ele era criança, porque era o lugar onde ele brincava, o lugar onde ele se divertia com a sua família. O Rio Jordão, ele também aparece na passagem bíblica onde aconteceu o batismo de Jesus. E por isso, muitos cristãos até hoje viajam para se batizar nas águas do Rio Jordão. O Rio Jordão, então, faz parte dos lugares sagrados naturais da cultura ocidental. E na cultura oriental, nós também temos um rio sagrado. É o rio Ganges. Vamos ler um pouquinho sobre ele? O rio Ganges, também chamado de rio Benares, é um dos rios mais importantes e um dos lugares mais emblemáticos da Índia.
Então, lá na Índia, nós temos o rio Ganges, que é um rio muito sagrado também. Eu queria muito conhecer o rio Ganges, mas a gente não tem como viajar até lá. Mas eu vou te convidar para ir agora comigo assistir o nascer do sol no rio Ganges. Vamos ver o nascer do sol juntos? Então acompanhe esse vídeo lá comigo. गप लड़ाने बैठ जाएंगे तो दुनिया भूल जाएंगे। अपना गप लड़ रहा है उसी में भले अरे यार मुझे जब गप खत्म हुआ फलाना काम पे घर से निकले रहे Então nós conhecemos dois rios que são importantes, um da cultura ocidental, que é o Rio Jordão, e outro da cultura oriental, que é o Rio Ganges. Nenhum dos dois fica aqui no Brasil, os dois ficam em outros países. Mas nós vamos fazer uma atividade agora. Eu quero que você pense. Você conhece algum rio
Sabe o nome dele? Então copia essa pergunta e responde aí no seu caderno que a gente já volta para conversar mais um pouquinho. Mas não é só em outros países que existem rios sagrados. Aqui no Brasil nós também temos vários rios que são considerados sagrados para diferentes povos, para diferentes religiões. E um desses rios fica aqui no estado do Paraná. E existe inclusive um mito indígena que fala sobre a sua criação, um mito de criação das cataratas do Iguaçu. Você conhece essa história? Vamos assistir um vídeo sobre ela? Então acompanhe esse vídeo comigo. Vocês sempre me perguntam a origem do nome da nossa TV Tarobá. Pois bem, vou explicar para vocês. E a origem vem da lenda das cataratas. Veja. O cenário é o Rio Iguaçu e essa é a lenda das cataratas. Há muitos anos, os habitantes eram os índios caigangues. Eles acreditavam que o mundo era governado por um deus em forma de serpente, chamado Mapoi, filho de Tupã. O cacique da tribo tinha uma filha, linda, mas tão linda, que as águas do rio paravam quando a bela Naipi nelas mirava sua beleza.
E de acordo com a lenda, Naipi fora consagrada ao deus Maboi, ou seja, vivia somente para o seu culto. Havia sido prometida a ele. Entre os caigangues, um jovem guerreiro chamado Tarobá se apaixonou por Naipi. No dia da festa que consagraria a bela Índia, enquanto todos dançavam e bebiam, Tarobá aproveitou para fugir com Naipi pelo rio. Ah, mas quando Maboi percebeu a fuga, ficou furioso. Foi então que, com a força do seu corpo, produziu uma enorme fenda no rio, dando origem então a uma gigantesca catarata, hoje Cataratas do Iguaçu. Tarobá e Naipi caíram de uma altura enorme e desapareceram para sempre. Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas, onde para sempre seria castigada pelas águas revoltas, enquanto Tarobá foi transformado em uma palmeira, à beira do abismo. Debaixo dessa palmeira está a entrada de uma gruta, sob a garganta do diabo, onde o monstro vingativo vigia eternamente as suas vítimas. Essa é a lenda das cataratas. Essa história que nós vimos é um mito religioso dos povos indígenas aqui da região do Paraná, que contam como surgiram as cataratas do Iguaçu. Os indígenas têm muitos ensinamentos sobre os rios, e para eles todo rio é sagrado. E eu quero ler para vocês agora um ensinamento que tem como pano de fundo um rio. Esse ensinamento fica nesse livro do Daniel Munduruku. O nome do livro é Das Coisas que Aprendi. Não é um livro de histórias, é um livro de ensinamentos. E hoje nós vamos aprender com o Daniel Munduruku e com o rio. Vamos ver o que ele tem para nos ensinar? O nome desse ensinamento é Uma Tarde na Curva do Rio. 2 dias depois do ocorrido, fui pego de surpresa. Mamãe falou que minha avó queria me ver. Fiquei matutando sobre qual seria o assunto. Tentei indagar minha mãe, que apenas deu de ombros e ignorou minha preocupação. Minha mãe também era estranha. Quando cheguei à porta da casa da vovó, estava um pouco nervoso. Além de estranha, ela tinha o hábito de passar um tempão dentro de casa. Quando eu ia visitá-la com meus pais, via seu fogão de lenha cheio de panelas de barro. Elas estavam sempre cozinhando alguma coisa que parecia apetitosa. Vovó era excelente cozinheira e tinha sempre um gostoso caldo de peixe para oferecer às visitas. Naquele dia, porém, eu estava sozinho, ali na porta da frente, aguardando o convite para entrar. Não demorou muito e minha avó pôs o lindo rosto para fora e disse simplesmente: encontre-me hoje à tarde, na curva do rio. Uau! O que será que ia acontecer? Por que vovó fazia tanta cerimônia para conversar comigo? O que ela iria me dizer? Foram perguntas que imediatamente surgiram na minha cabeça após aquele misterioso convite. Passei o resto da manhã numa expectativa danada. Minha mãe até notou que eu fiquei um pouco alheio aos meus afazeres, como se estivesse com a cabeça na lua. Ela até me perguntou o que havia, e eu simplesmente respondi que iria me encontrar com a vovó. Quando a hora chegou, e ela sempre chega, corri para a curva do rio. Sabia que curva do rio era um modo da minha avó se referir ao lugar em que havia uma pequena cascata, onde sempre nos reuníamos para tomar banho, brincar ou simplesmente conversar. Vovó já estava lá, sentada sobre uma pedra. Ao me ver, sorriu.
Nada disse, apenas indicou um lugar para eu me sentar. E quando tentei perguntar algo, ela colocou o dedo sobre a boca e pediu que eu olhasse para o lado do rio. Apenas isso. Passados alguns minutos, virou-se para mim e disse: "Meu neto, você está querendo saber sobre os meus mistérios?" Fiquei assustado. Como a vovó sabia? Meu neto é curioso, e isso é bom. Os curiosos sempre encontram o que procuram, e hoje vou dar um pouco para você. Não será muito, mas o bastante para que meu neto consiga caminhar sozinho. Era difícil, para um menino quase homem, entender o que estava se passando naquele momento. Deixei a minha avó falar. Nosso povo sabe de onde veio, sabe para onde vai. Tudo isso está escrito na tradição da nossa gente, desde o começo dos tempos. Não precisamos saber ler as leituras escritas da cidade. Tudo está escrito na natureza. É preciso apenas saber ouvir. Minha avó tem palavras boas, disse eu, tentando me fazer de entendido. Estou dizendo que é preciso saber ouvir, meu neto precisa aprender a ouvir. As palavras precisam sair de nossa boca depois de terem conversado com a natureza. É assim que eu vivo, meu neto. Por isso, você me vê muitas vezes saindo para a floresta. Vou lá aprender as coisas que eu não sei. Você parece saber de tudo, vovó. Como eu faço para aprender também? Vovó se ajeitou na pedra, olhou para o igarapé que corria à sua frente, como se estivesse conversando com o rio. Depois, olhou para mim e simplesmente disse: "Não sei." Cada pessoa aprende o que precisa para viver bem. Aos poucos você será conduzido aos conhecimentos de que você precisa. O que eu posso dizer agora é que meu neto precisa ser criança. Só isso. Tem de treinar seus sentidos, ouvindo os sons da tradição. Só isso. Tem de ouvir as histórias de antigamente. Só isso. Tem de saber fazer silêncio. Só isso. Só isso eu quis perguntar, mas entendi que ela não iria mais falar. Já tinha dito tudo o que queria dizer, e eu havia ouvido o que precisava ouvir. Só isso. Esse texto do Daniel Munduruku fala muito sobre você, sobre a importância de ser criança, de ouvir os mais velhos e de aprender com a natureza. Muitas vezes, nós só precisamos ficar ali, durante um tempo, olhando o rio. Só isso. Então agora, eu vou pedir para você fazer um desenho bem detalhado, bem bonito, de um dos rios que você conhece ou de um dos rios que a gente conheceu na aula de hoje. Quem sabe até desenhar você e algum ancestral seu ou algum adulto que mora na sua casa, te ensinando que você precisa ser criança e só isso. Eu vou dar um tempinho para você copiar a sua tarefa e a gente já volta para conversar mais um pouco.
Se você precisar de mais um tempinho aí para fazer o seu desenho do rio, você pode usar um tempinho que sobre aí durante a sua semana. Não tem problema nenhum se você não conseguir terminar a sua atividade hoje. E eu queria dizer para você que a natureza, como um todo, é um lugar sagrado. Porque a nossa vida depende da natureza. Então, independente de nós sermos cristãos, muçulmanos, judeus, hinduístas ou indígenas, que são algumas religiões que nós vimos hoje, todos nós devemos olhar para a natureza como um lugar sagrado. Se não for um lugar de culto, um lugar de veneração, como nós vimos, que seja esse lugar especial, que merece respeito, que merece cuidado. Na semana que vem, nós vamos voltar para falar de mais alguns lugares sagrados naturais. E mais pra frente nós vamos falar de lugares sagrados construídos, combinado? Então, fique bem, lave bem as suas mãos, tome bastante água durante essa semana e nós nos encontramos na semana que vem para falar sobre mais lugares sagrados e mais diversidade religiosa. Até lá!